como você vai extrair informações estratégicas dos assuntos que podem ter mais possibilidade de serem cobrados no seu concurso. O primeiro passo que você vai dar é digitar no Google mapa da prova. Aí você vai clicar na primeira opção. O site Mapa da Prova, para quem não sabe, é um site de questões de concurso, é um site pago. Feito isso, você vai ser direcionado para essa página aqui. Se você já tiver um cadastro no site, é só vir aqui fazer seu login. Se não tiver, só vir aqui clicar em fazer o cadastro, colocar seu nome, e-mail e senha. Como eu já tenho meu cadastro no site, eu vou fazer meu login. Pronto, assim que você efetuar seu login, você vai ser direcionado para essa página. Eu quero te mostrar aqui que aqui em cima está falando que você possui mais 5 dias grátis para assinar. Como eu já informei, o site Mapa da Prova é um site de questões de concurso. No entanto, é um site pago. O que quer dizer que você terá que fazer uma assinatura para poder continuar respondendo as questões. Só que para essa estratégia que eu vou ensinar você a fazer agora, você não vai precisar de assinar o site. Pelo contrário, se você assinar agora, antes de utilizar essa estratégia com todas as matérias do seu concurso, você vai estar sendo prejudicado, tá? Não há necessidade de fazer assinatura nenhuma agora não. Você vai vir aqui na opção selecionar por concurso. Aí você vai observar que aqui tem concursos anteriores, edital publicado e concurso previsto. Você vai clicar e tentar localizar aqui do lado esquerdo o seu concurso. O concurso que você pretende fazer. Você vai ver que tem uma série de concursos aqui. Aí você vai tentar localizar o seu. Se ele não tiver aqui, você vai clicar em edital publicado. Porventura, se já tiver com o edital publicado, você pode estar observando. Ou, se o seu concurso for um concurso previsto, aqui também você vai verificar se ele está aqui. Agora, o que acontece? Você vai ter que escolher o seu concurso. Por exemplo, vou pegar um concurso qualquer aqui, o Banco Central do Brasil. Analista de sistema. Você vai selecionar o item que você quer, o concurso que você quer, para qual cargo, e vai vir aqui e clicar em começar. Você vai clicar em comece agora. Pronto, agora eu vou te mostrar o seguinte. Você vai observar que quando você selecionar o concurso para um cargo específico, vão ter todas as matérias aqui relacionadas ao concurso. E como você vai fazer? Você vai entrar em cada uma das matérias e fazer o levantamento de quais assuntos dentro de cada matéria tiveram o maior número de questões. Por que a estratégia é essa? Porque se um assunto teve um maior número de questões, é porque a banca teve que elaborar mais questões relativas àquele assunto. Ou seja, aquele assunto é mais importante do que outros assuntos que não tem um grande número de questões, tá? E você pode selecionar, você vai fazer com todas as matérias do seu concurso. Vou selecionar aqui a matéria de português. Você vai observar que aqui tem 2.631 questões. Essas questões estão distribuídas entre os assuntos da matéria de português para este concurso específico. Você vai observar compreensão e interpretação de texto, 895 questões. Redação e correspondências oficiais, manual de redação da Presidência da República, 624 questões. E você vai observar também que, por exemplo, tipologia textual tem 72 questões, ortografia oficial
25 questões. O que a gente vai fazer? A gente vai ver quais os assuntos que possuem um número de questões mais representativos dentro da matéria de português. Você vai escolher os 3 assuntos ou 4, por exemplo, que tem o maior número de questões. Vou fazer as contas aqui. Por exemplo, para este concurso específico, a matéria de língua portuguesa vai pegar 895 questões do assunto compreensão e interpretação de texto. Então, nós vamos procurar aqui qual o segundo assunto que possui o maior número de questões, que é redação e correspondências oficiais. Somar com essa quantidade de questões e vamos procurar algum outro que tenha um número expressivo também. E pontuação aqui, ó. Por exemplo, 3. Pontuação. 292 questões. Só aqui a gente já observa que estes 3 assuntos possuem 1811 questões. Agora nós vamos ver quantos por cento que estes 3 assuntos representam no total de questões da matéria de língua portuguesa para este cargo específico. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir essas 1811 questões pela quantidade total de questões do assunto de língua portuguesa, que são 2.631. A gente tem um total de 68%. O que isso significa? Isso significa que praticamente 70% da prova está concentrado em 3 assuntos, ou seja, 3 assuntos dentro da matéria de português, que são os assuntos mais importantes e que você tem que saber, porque estes assuntos é praticamente certo que vão estar na sua prova de português. Por exemplo, você acha que não vai ter compreensão e interpretação de textos para esse concurso? Claro que vai. Todo concurso tem compreensão e interpretação de texto. Então, para esse concurso específico, além de interpretação de texto, redação e correspondências oficiais também é muito importante. Seguido, por exemplo, de pontuação. Aí o que acontece? Esses 3 assuntos são prioridade no seu estudo, na ordem de maior número de questões. Porque se este concurso, para este concurso, o site disponibilizou 895 questões de português do assunto compreensão e interpretação de texto, é porque a banca teve que elaborar mais questões relativas a esse assunto. O que acontece? Se a banca teve que elaborar mais questões, é porque este assunto foi cobrado em praticamente todos os concursos relativos a este cargo. O que, por exemplo, é diferente de ortografia oficial. 25 questões, num total de 2.631 questões. Quanto que 25 questões representam nesse total? 0,009. Ou seja, praticamente não tem representatividade. Se não tem representatividade, significa que a banca pouquíssimas vezes cobrou este assunto de ortografia oficial para este concurso específico, para esse cargo específico. É isso que eu quero que você entenda, que os assuntos que têm o maior número de questões, eles são assuntos que foram cobrados repetidas vezes ao longo de todos os concursos para este cargo. Lógico que as questões não foram as mesmas. No entanto, o assunto foi o mesmo. Agora, nós vamos fazer com outra matéria para você ver que em todo concurso existem os assuntos que têm maior probabilidade de serem cobrados novamente. Vamos aqui em raciocínio lógico. 1.383 questões. Aqui, ó, 3 assuntos, nós vamos fazer a soma dos 3 assuntos que têm o maior número de questões. 464 questões
372 questões e 322 questões. 1.158 dividido por 1.383, que é o total de questões de raciocínio lógico, você vai ver que 83% das questões estão concentradas em apenas 3 assuntos, sendo lógica sentencial ou proposicional, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais, e princípio de contagem e probabilidade. É claro que eu não estou falando que você não deve estudar os assuntos, por exemplo, que tem menor número de questões. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você deve priorizar os assuntos que têm maior número de questões. Como eu já disse anteriormente, a banca elaborou mais questões relativas a este assunto porque este assunto foi cobrado mais vezes e ele é mais importante para esse concurso. Enquanto um assunto que tem 46 questões, num total de 1.383, não foi cobrado tantas vezes. Vou te mostrar aqui em mais uma matéria, qualquer que seja, direito constitucional. Por exemplo, 1.532 questões no total. Então, o maior número aqui é o assunto organização dos poderes. Pode observar que eu tenho 439 questões. 439 questões. Segundo maior assunto, direitos e garantias fundamentais, mais 408, mais terceiro assunto com maior número de questões, 205. 1.052 questões estão concentradas em 3 assuntos. 1.052 questões dividido por 1.532, 68% estão concentrados nestes 3 assuntos. Certo? Se você observar a quantidade de assuntos que possui, por exemplo, 3, 6, 8 assuntos. Apenas 3 deles representam praticamente 70%. Tem um grau de importância muito grande esses 3 assuntos. Um outro detalhe que eu quero te mostrar é, por exemplo, dentro desse assunto, direitos e garantias fundamentais, quando você observar que tem essa setinha aqui do lado, você vai clicar e o próprio site vai te mostrar quantas questões que tem nestes subassuntos. Certo? Dentro de direitos e garantias fundamentais, tem o subassunto direitos e deveres individuais e coletivos, com 355 questões. Ou seja, este assunto é mais importante do que direitos sociais. Se a gente fizer aqui um percentual, 355 questões, num total de 408, representa 87%. Então, este assunto, direitos e garantias fundamentais, está praticamente certo que vai ser cobrado no próximo concurso. E mais certo ainda, que quando cair uma questão de direitos e garantias fundamentais, esta questão será de direitos e deveres individuais e coletivos. Porque a banca repetiu ao longo dos anos, dos concursos que tiveram para esse cargo específico, a banca elaborou mais questões deste subassunto, certo? Da mesma forma, você vai aqui na outra opção aqui embaixo, por exemplo, 178 questões, organização do Estado, União, 106 questões, tá vendo? Então, caindo na questão de organização do Estado, por exemplo, é praticamente certo que essa questão será relativa à União. Não estou falando que não vai cair Estados, municípios e Distrito Federal, não estou falando isso, mas a probabilidade de ser cobrado organização do Estado relativa à União é muito maior, certo? Outro, por exemplo, organização dos poderes, 263 questões no total de 439. 263 questões no total de 439, 59%, praticamente 60%. E se você somar mais esses dois assuntos, 263 mais 103 dividido por 439, dá 83% do assunto organização dos poderes está concentrado nestes 2 subassuntos. Tá vendo?
Agora, vou mostrar para você com outro tecnologia da informação, com outra matéria. Por exemplo, 3.157 questões. Tem o maior número de questões dentro desta matéria de tecnologia da informação é desenvolvimento. Por exemplo, 762 questões, seguido por gerência de projeto e governança de TI e, posteriormente, por engenharia de software. Vamos fazer os cálculos novamente. 762 questões mais 716 mais 575. 2.053 questões. Se você quiser pegar até mais um assunto também, pode, para aumentar ainda mais a representatividade. Vamos pegar aqui, por exemplo, rede de computadores, com 452 questões, 2.505. Então nós vamos dividir pelo total de questões aqui, ó. 3.157, 79%, praticamente 80% de todas as questões estão concentradas em 4 assuntos. 4 assuntos, certo? Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 80%, 4 assuntos dividido por 11, 36% dos assuntos representam praticamente 80% das questões. Isso é ser estratégico. Isso é você estabelecer uma estratégia que você vai estudar as matérias que possuem mais possibilidade de serem cobradas. Tá vendo? Você vai fazer dessa forma, porque você vai estudar estes assuntos que são mais cobrados, por exemplo, nessa matéria de tecnologia da informação, esses 4 assuntos, eles serão estudados primeiro. Primeiro você vai estudar essas matérias. Depois você vai estudar as matérias que têm menor importância, em ordem decrescente. Ou seja, vai diminuindo o número de questões na ordem decrescente. Por quê? Porque a que tiver menor número de questões, por exemplo, nesse caso aqui foi portais corporativos, 13 questões. Tem 13 questões. Tem portais corporativos, 13 questões, dividido por um total aqui de 3.157, 0,004, tá vendo? A probabilidade deste assunto ser cobrado no próximo concurso para esse cargo específico é mínima, tá? E você deve estar pensando, mas não tem fundamento. Tem fundamento sim essa estratégia. E não sou eu que está dizendo isso não, é o próprio site aqui, ó. Eu vou mostrar para você que o site diz a respeito disso. Por exemplo, por que não tem questões dessa disciplina? Você vai observar aqui o seguinte: infelizmente, nem todos os tópicos dos editais possuem questões nas provas anteriores. Isso acontece porque muitos dos temas que vemos nos editais nunca foram cobrados, ou quando uma alteração importante deste tema inviabiliza a utilização de questões antigas, como por exemplo, uma emenda constitucional ou mesmo uma mudança interna no regimento, ou mesmo uma mudança nos regimentos internos. O que eu quero ressaltar aqui é que, nem conforme o próprio site informa, nem todos os tópicos dos editais possuem questões nas provas anteriores. Não tem. Você vê lá inúmeros assuntos, por exemplo, em direito administrativo, só que a banca não vai cobrar todos esses assuntos que ela pediu para você estudar, porque existem assuntos que são mais importantes que outros, e isso varia de cargo para cargo, certo? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque muitos dos temas que vemos nos editais nunca foram cobrados, tá vendo? Nunca foram cobrados, ou seja, se nunca foi cobrado um assunto ou um tema,
a probabilidade que ele seja cobrado novamente é mínima. Então não tem por que você ficar estudando um assunto que tem uma probabilidade mínima de ser cobrado. Você vai estudar esse assunto depois, quando você tiver terminado de estudar os assuntos que são mais importantes, certo? Porque senão você vai estudar, por exemplo, um assunto, igual eu te mostrei há pouco, que tem 0,004% de representatividade no total de questões para aquele concurso. Aí você vai ficar se matando de estudar um assunto que a probabilidade é praticamente zero de ser cobrado novamente. Pode ser cobrado? Pode. Mas a probabilidade dos assuntos que têm maior número de questões serem cobrados novamente é imensa. É imensa. Certo? Então, era esse um recado que eu queria deixar para você, a estratégia que você pode estar utilizando a partir de agora para poder minimizar os assuntos que você deve estudar em relação a cada matéria, certo? Você vai fazer isso com todas as matérias do seu concurso e você vai fazer o levantamento, certo? De quais assuntos dentro de cada matéria foram cobrados mais vezes, foram cobrados repetidas vezes, tudo bem? Era isso, um forte abraço, continue firme nos seus estudos, porque eu sei que é muito sofrido, mas vale muito a pena, gente. Eu já passei por tudo isso que você está passando agora, mas hoje eu vejo que tudo valeu a pena. E assim que você conseguir a sua aprovação, se é que não conseguiu ainda, você vai ver que tudo valeu a pena, tá? Um abraço, tudo de bom para você, sucesso, e se precisar pode entrar em contato comigo, tá? Até mais.